bom dia, queridas irmãs. Vamos iniciar mais um estudo da nossa revista Compromisso. O tema da nossa lição desta manhã é as evidências do cristão. É a nossa terceira lição do trimestre, onde estamos estudando o Evangelho de Mateus. E os objetivos de nosso estudo, entre tantos, é com base no estudo do Sermão do Monte, reconhecermos que os ensinamentos de Jesus ali contidos destacam as características da vida do cristão verdadeiro. Também é objetivo que nós, ao final do estudo, possamos compreender que Jesus nos ensina a receita da verdadeira felicidade. A felicidade do espírito, não a felicidade material, sendo esta um presente de Deus para cada uma de nós. Entenderemos também que o termo bem-aventurado significa ser mais do que feliz. É, como falamos, a felicidade nos termos da visão de Cristo para as nossas vidas, e não a felicidade na visão do mundo, da maneira como o mundo encara o ser feliz. Então, como já adiantamos, nós vamos estudar o Sermão da Montanha. Um conhecido sermão do Senhor Jesus, que ele profere no início do seu ministério. Como falamos domingo passado, Jesus saiu de Nazaré, saiu da sua parentela e foi iniciar o seu ministério. E nós vimos domingo passado às margens do Rio Jordão, ele sendo batizado por João Batista, vimos a tentação no deserto e vimos também que ele foi para as regiões de Cafarnaum. E ali ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos. E agora estava ele já curando, já estava ensinando e pregando. E as multidões já seguiam ao mestre. E aqui nós vemos no capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que ele, vendo que a multidão o seguia, no intuito de ouvir o que ele tinha para falar, na curiosidade de quem seria aquele homem que fazia milagres e que falava com tanta autoridade, a multidão o seguia. E vendo que a multidão o seguia, diz o texto, ele levou a multidão para cima de uma montanha. Com que objetivo? Para acomodar toda aquela multidão no lugar em que ele, do alto da montanha, pudesse ser ouvido pelos demais que estavam acompanhando Jesus a cada aldeia, a cada lugarejo. Então ele, do alto da montanha, poderia falar e a sua voz seria audível para toda aquela multidão que o seguia. E assim foi que provavelmente ele, o nosso mestre, fazendo aqui mais uma das atividades do seu ministério, que era curar, se dedica aqui a outra atividade, que é ensinar e pregar. O Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, com certeza, com os seus capítulos 5 a 7, é o texto mais importante do Novo Testamento, porque ali Jesus expressa os principais conceitos do cristianismo e contém, sem dúvida, a síntese da mensagem de Jesus. O nosso texto áureo, que é sugerido pela nossa revista, é outro, mas eu achei por bem destacar para a nossa lição desta manhã esse texto, no capítulo 5, verso 16 do Evangelho de Mateus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras, para que vejam as evidências de que você, de que eu somos cristãs, genuinamente cristãs. E diz o texto, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O texto áureo destacado pelo autor é um texto que nós já estudamos, que é quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E eu achei que pelo tema da lição, esse texto tem mais a ver para ser o nosso texto destaque da lição nesta manhã. Nós vamos dividir a nossa lição de hoje, que é a terceira lição da revista Compromisso, em mais de uma lição. O autor agrupa os capítulos 5 a 7, que são realmente capítulos dedicados ao Sermão do Monte, em uma única lição, e eu acho que é insuficiente para nós detalharmos todas as belas lições que o Sermão do Monte nos traz. Nesta primeira lição, nós vamos nos dedicar às bem-aventuranças. Sabemos que Jesus subiu o monte, por isso o Sermão do Monte, e ali ele passou a ensinar, e uma multidão que o seguia, ele pediu que a multidão se acomodasse na relva, ele do alto do monte ensinava a multidão. E ele começa, a partir do verso 3, a ensinar sobre as bem-aventuranças. A palavra ventura muitas vezes é identificada como uma coisa que, será que vai acontecer? E muita gente diz, porventura, fulano vai chegar. É uma palavra que se identifica como algo que está para acontecer e nós temos dúvida se acontece ou não. Ok, mas muitas vezes nós usamos a palavra ventura para complementar com algo negativo, e isso é completamente errado. Ventura se identifica com algo bom, com algo feliz, com algo que nos alegra. Então, se eu digo, porventura meu neto vem me visitar hoje, eu estou falando uma coisa positiva. Mas se eu digo, porventura eu vou receber a visita de um bicho, de uma fera, na minha casa, no meu terreno, no meu quintal, eu estou falando de algo negativo. Então, eu não poderia usar o porventura. Eu usaria o por desventura. E eu escuto muitas pessoas fazerem essa confusão. Achar que a palavra ventura se identifica com uma dúvida, uma expectativa. Sim, as bem-aventuranças, elas são boas venturas que Cristo identifica para que nós, seus servos, os cristãos, possamos ter em nossas vidas essas características. Bem-aventurado. E aí ele começa a identificar características, evidências que ele quer destacar na vida dos seus seguidores. E quem tem essas características é bem-aventurado. Por isso ele inicia com bem-aventurado. E ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Porque ventura, no original aqui do texto sagrado, identifica uma felicidade que não é humana, que não é efêmera, que não é passageira, mas uma felicidade espiritual, verdadeira, que nós recebemos das mãos do nosso próprio Deus. E o texto das bem-aventuranças está nos capítulos 3 a 11 do Evangelho de Mateus, versículos 3 a 11, capítulo 5. Assim, no capítulo 5, verso 3, nós encontramos a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós confundimos também muitas vezes esse termo pobres de espírito ou pobre de espírito com alguém que é um coitadinho, uma pessoa sem bom senso, uma pessoa que não sabe se posicionar na sociedade, uma pessoa que não tem uma boa mentalidade, que não sabe fazer boas escolhas, que não sabe se manifestar. É um pobre de espírito, as pessoas falam de modo pejorativo, que não tem nada a ver com
a expressão original que foi traduzida por esta expressão pobres de espírito que traz aqui no texto. Jesus está dizendo que é mais do que feliz aquele que é pobre de espírito. Que no texto, ser pobre de espírito significa ser humilde e reconhecer a sua dependência total de Deus. Quem é pobre de espírito sabe que tem uma natureza pecaminosa e que precisa ainda mais de Deus. E a Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, porque estes, como Jesus destaca aqui, se arrependem e buscam a Deus. E se buscam a Deus, encontram o reino dos céus, lhes é garantido. A segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. E o choro, nesse contexto, também não tem nada a ver com a condição meramente humana da nossa reação a tristezas, a dores, a perdas, a frustrações, a medos, qualquer tipo de situação que nos levem ao choro. Mas é um contexto que tem a ver com a condição humana pecaminosa. Então, uma bem-aventurança identificada por Cristo está ligada e complementa a anterior. No reconhecer que você tem uma condição humana pecaminosa, você chora diante de Deus, você se derrama diante de Deus, você se quebranta. Aqueles que reconhecem sua pobreza de espírito se derramam diante de Deus com arrependimento. Com Cristo, nossa condição vai, então, do desespero do se reconhecer pecador, de se perceber quão mal e pecador cada um de nós é diante de Deus e da santidade de Deus. Quando nos reconhecemos assim, sim, nos desesperamos, o choro vem e é o choro do arrependimento. E o Senhor, com seu amor, está sempre pronto a nos consolar. O consolo vem de Deus, pois somos perdoados por Ele através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aí nós partimos para a outra bem-aventurança, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, ou pacíficos, ou qualquer outro termo que nós podemos ver em outras traduções, porque eles herdarão a terra. E ser manso aqui não significa de modo nenhum ser indiferente, ser alguém que aceita as mazelas deste mundo sem se posicionar, sem reagir. Ser manso não significa ser fraco. Também não significa indiferença ou apatia diante dos pecados de nossa sociedade, ou aceitar com passividade o erro de outro contra nós ou contra quem quer que seja. As pessoas que se humilham na presença de Deus, porque se veem como pecadoras e por isso choram pela sua miséria espiritual, certamente se tornarão pessoas mansas e humildes, para não apontar só o erro do outro, para não se revoltar contra o outro, mas para procurar a paz com o outro, para procurar compreender, para ter empatia, por isso se tornam mansos. O importante aqui é observar que as duas bem-aventuranças anteriores enfocam a nossa relação com Deus, que resulta numa boa relação com o nosso próximo. Por isso, uma bem-aventurança, uma evidência que Cristo coloca, que deve fazer parte da vida do crente, vai se complementando com a próxima bem-aventurança. Vamos à próxima? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome. Não, gente, não é fome de comida. Sede também não é sede de bebida, de justiça. Justiça, qual justiça? A justiça dos homens? Não, essa nos decepciona todos os dias.
mas a justiça de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é justo, Ele é o justo juiz. Ele é plenamente justo, assim como é plenamente bom, como é plenamente misericordioso, como é plenamente amoroso. Portanto, Ele dará a cada um segundo as suas obras, Ele recompensará, Ele olhará, Ele sim castigará. Não estamos falando aqui da salvação, porque nem eu nem você merecemos a salvação. Temos a salvação pelo intermédio do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas esse texto nos desafia a, uma vez que já reconhecemos o nosso estado de pecado, uma vez que choramos diante do nosso estado de pecado, uma vez que nos colocamos diante do nosso próximo como alguém que é manso e humilde de coração, nós aqui estamos recebendo de Deus um desafio de ter sede dessa justiça divina, desse juízo divino, de querer que a justiça de Deus seja observada no meio em que vivemos. Ter sede de justiça é ansiar pela presença e pela manifestação da justiça de Deus diante das mazelas deste mundo. A fome e sede de justiça deve nos conduzir em duas atitudes. Primeiro, não sendo indiferentes diante das injustiças. Denunciar injustiças, nos colocarmos contrárias às injustiças que são cometidas não só conosco, mas com o nosso próximo, é o dever do crente. Mas vamos entender que nós estamos no parâmetro da justiça de Deus e não da justiça dos homens. Em segundo lugar, ter fome e sede de justiça devem nos conduzir de modo que possamos, de alguma forma, promover qualquer tipo de mudança em nós e no outro, para revelar que a vontade de Deus, o Deus justo, tenha lugar e se manifeste e possa sanar as injustiças. Então não adianta só a postura do revoltar-se, mas com testemunho, com palavras que usam a Bíblia como base, com discernimento da nossa vivência espiritual com Deus, com aquilo que o Espírito Santo nos revela e com discernimento do contexto social em que vivemos, possamos ser atuantes para que a justiça de Deus se manifeste contra as injustiças dos homens. Um cristão autêntico que tem evidências de Cristo em sua vida só é de fato feliz, farto, pleno e preenchido de bênçãos quando ele promove a vontade e a justiça de Deus onde ele vive. Então nós estamos diante de um momento em nossas vidas em que cada vez mais nós vemos injustiças acontecendo. E vemos a justiça dos homens cega, a justiça dos homens sendo 2 pesos, 2 medidas, a justiça dos homens não olhando o necessitado, o hipossuficiente, aquele que precisa de amparo, mas muitas vezes sendo injusta com estes para ser saciada nos seus interesses, nas suas vontades. Vemos a justiça dos homens, não aqui estamos generalizando, as pessoas que atuam como juízes, promotores, advogados, desembargadores, ministros, não estamos aqui classificando pessoas. Estamos falando no geral, no enfoque geral. A justiça dos homens, ela é imperfeita. Mas a justiça de Deus é completa, é perfeita, é boa, agradável, e nós só nos saciaremos, só ficaremos satisfeitos com a nossa posição de servos de Deus quando tentarmos pelo menos minimizar os efeitos das injustiças dos homens, proclamando a justiça de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque se eu tenho sede e fome de justiça,
eu também preciso ser a primeira pessoa, a exemplo do ensinamento bíblico, a exemplo do que podemos vivenciar com o próprio Deus, que é misericordioso. Nós que queremos ter evidências em nossa vida de sermos cristãs autênticas, precisamos, como diz o texto, ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Verso 7. Misericórdia é com certeza um atributo próprio de Deus. Ser misericordioso como Deus é como se nós acolhêssemos um tesouro que Ele mesmo quer partilhar conosco. Só que este tesouro não deve ser retido para nós. Deus é misericordioso para comigo e eu não sou misericordioso para com o meu próximo? Não. Ele deve ser partilhado com os outros. Com certeza é um chamado de Deus para agirmos, fazendo diferença neste mundo tão violento, tão perverso. A gente fica pasmo com a perversidade do homem, do ser humano. Mas a gente, às vezes, engole seco e não procura usar de misericórdia com aquele que está ao nosso lado. Se eu não posso resolver os problemas, as mazelas do mundo que me cerca, mas eu posso ser misericordioso e ter compaixão, que é um sentimento que me leva a praticar atos de perdão e de ajuda aos necessitados. Às vezes a gente reluta em ajudar alguém que está pedindo na rua, porque a gente não quer dar dinheiro, porque aquela pessoa vai usar com droga, com bebida, mas a gente pode fazer outros atos. Dar alimento a alguém que está precisando, alguém que está pedindo na rua, a gente pode dar alimento, ou alguém que está sem emprego e a gente pode dar emprego, ou até mesmo, como as irmãs aqui fazem muito em nossa MCM, levantar ofertas, atender aos necessitados. É uma misericórdia que nós praticamos, não com aquele nosso parente, nosso amigo, com quem temos relação. A misericórdia é aquela que nós praticamos com aquele que nós nem conhecemos. É um chamado de Deus para fazermos diferença no mundo. É um sentimento, então, que nos leva a ajudar ao necessitado. E vamos lembrar que no capítulo 6, verso 12, que já estudamos, quando estudamos o trimestre sobre oração, existe um termo na oração modelo de Jesus que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ao ensinar a oração modelo, Jesus já considera que o cristão tem no seu coração, na sua mente, na sua vida, a evidência da misericórdia, capaz de perdoar aquele que lhe deve e assim receber o perdão divino. As bem-aventuranças versus a oração do Pai Nosso, então, nos mostra essa interseção, não é? Desses dois temas. Mostra que quando nos dirigimos a Deus, devemos possuir um coração misericordioso, a exemplo do próprio Deus. E vamos então à próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O mestre aqui ensinava que são bem-aventurados os puros de coração. A pureza de coração é a pureza aqui espiritual. É a pureza que só pode ser alcançada por meio daquele que com as suas mãos limpas foi até a cruz, ao Calvário, e teve as suas mãos perfuradas por amor a cada uma de nós. Aquele que quer ter o coração puro também tem, como Jesus ensinou, negar-se a si mesmo e receber um novo coração pelas mãos do Mestre. O coração humano é naturalmente impuro, precisa ser transformado e purificado pelo sangue de Cristo. E é dessa pureza
que vem com o reconhecimento do nosso estado de pecado, com o arrependimento, que provoca o choro, com sermos mansos e humildes, com todas as outras bem-aventuranças que já fomos mencionando, e aqui nós vamos num crescendo dessas evidências que Cristo quer identificar, para que nós, seus servos, possamos ter essas evidências. Nós precisamos ter um coração purificado pelo sangue de Cristo. Aqueles que têm o coração impuro não verão a Deus, porque não há reconhecimento do pecado, arrependimento. Eles não verão a Deus. E não mostrando evidências de que é uma pessoa salva por Cristo Jesus, não sendo misericordioso, manso, humilde, etc., são pessoas que continuam com seus corações impuros. Os limpos de coração verão a Deus, não porque são santinhos no sentido humano da palavra, no sentido perfeitinhos, mas porque são santos, sendo santificados pelo próprio Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sem a santificação, que é a separação para si, ninguém verá a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, mais do que valores terrenos, nossa maior recompensa, irmãs, é Deus. É a vida eterna com Deus. Ele é melhor do que todas as suas próprias dádivas. Ter essa certeza que veremos a Deus é melhor do que estarmos vivendo neste mundo recebendo as bênçãos de Deus. Ela é a nossa maior herança, a certeza de vida eterna. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. E isso, com certeza, é uma bem-aventurança incomensurável. Não é mesmo, irmãs? E o texto continua: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados, identificados, evidenciados como filhos de Deus. Quando Jesus disse bem-aventurados os pacificadores ou os pacíficos, ele não se referia a pessoas que insistem em assumir também aqui um estado de indiferença com tudo de mal que ocorre no mundo. Ser um pacificador significa fazer a paz, trazer a paz, promover a paz. Então, é uma atitude do cristão. A Bíblia diz: ai daquele pelo qual vem a dissensão, a divisão. E nós devemos agir em busca de atingir a paz com todos, diz a Bíblia. E esse agir envolve mudança no nosso próprio comportamento, nas nossas ações e reações. Muitos interpretam assim esse texto, que sofrendo algum tipo de injustiça, algum tipo de violação, ou até mesmo de agressão, nós devemos ficar inertes. Daqui não tem nada a ver, irmãs, com aquela expressão que Jesus depois disse em outro texto, que nós devemos oferecer a outra face. Oferecer a outra face também não tem nada a ver com aceitar injustiças, ser injuriado. Oferecer a outra face é no sentido de que quando somos injuriados em nome de Cristo, e vamos ver isso na própria bem-aventurança que veremos a seguir, nós somos bem-aventurados. Quando somos injuriados em nome de Cristo, perseguidos em nome de Cristo, vamos ver isso na última bem-aventurança, nós somos bem-aventurados por isso, porque nós estamos demonstrando fidelidade. Mas nós, servos do Senhor, precisamos agir em nome da paz. E não sermos inertes diante das injustiças. Já vimos que não. Precisamos promover a justiça. Aqui Jesus está falando para que nós possamos ser pacificadores. E para ser pacificador exige fazer a paz, e fazer a paz exige ação. Nós somos promotores da paz que excede a todo entendimento, não provedores. Quem promove
somos nós, mas quem provê essa paz é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim nós chegamos na última bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É mais do que feliz aquele que sofre uma perseguição? Em que sentido? Aquele que é perseguido em nome da justiça divina, porque é praticante das verdades bíblicas, porque não comercializa a fé, porque não negocia os seus princípios bíblicos que estão incutidos em sua mente e em seu coração. E é aquele que tem a recompensa de ter lugar no reino dos céus. O cristão que vive a essência da bem-aventurança em sua vida, que evidencia essas características que Jesus destaca nesse texto, está pronto para fazer parte do reino dos céus. Mas enquanto vive na terra, na vida humana, esse cristão sofre por levantar a bandeira de Cristo. A última bem-aventurança do verdadeiro cristão mostra as consequências de ser o que ele é. Mostra como o mundo recebe esse tipo de pessoa. O mundo, diz a Bíblia, o próprio Jesus alertou os seus seguidores: o mundo vos perseguirá por amor de mim. E bem-aventurado aquele, então, que é perseguido por causa da justiça de Cristo. Ele é um verdadeiro cristão. Qual é a reação do mundo diante de um verdadeiro cristão que não negocia com seus valores espirituais? Perseguição, hostilidade, admoestação. Serão perseguidos de todas as formas. O mundo odeia e oprime aquele que ama Jesus, sim, irmãs. As pessoas nas ideologias políticas que não querem aceitar o cristianismo costumam dizer que cristofobia não existe. Existe sim. Em toda a história, no decorrer de todos os tempos, e até no século que vivemos hoje, século 21, nesse momento, em algum lugar do mundo, tem um cristão tendo a sua cabeça decepada, sendo preso, torturado, tendo a sua família destruída, sendo morto por amor a Cristo. Então o mundo nos odeia porque nós amamos a Cristo e não negociamos os nossos valores espirituais. O mundo nos oprime porque nós não aceitamos sermos oprimidos pelo mundo. Por minha causa os insultarão, os perseguirão e levantarão todo tipo de calúnia contra vocês, disse Jesus. Mas aqui ele estava dizendo para os seus discípulos: se vocês sofrerem perseguições por amor de mim, vocês serão bem-aventurados. Por que o cristão é tão perseguido? Jesus nos alerta que haverá perseguição por sua causa. O mundo odeia os cristãos porque o cristão é verdadeiro, o cristão autêntico, que evidencia Cristo em sua vida, ele vai contra aos anseios do mundo, na contramão do mundo. A justiça, ela é uma característica de Deus, já vimos isso. Fome e sede de justiça, não foi a outra bem-aventurança que nós estudamos? Ser justo é ser semelhante a Jesus. Afinal, quem são os perseguidos? São os humildes, são os que choram, são os mansos, os que têm sede e fome de justiça divina, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Essas são as qualidades de Jesus e são as evidências que Jesus destacou no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que devem compor o verdadeiro cristão. E as bem-aventuranças são ações e evidências que Cristo espera que nós, seus servos, tenhamos.
E para essas ações nós temos recompensas divinas. Vimos isso em cada texto e queremos destacar agora. Os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados aqui e na presença de Deus para toda a eternidade. Os mansos, pacíficos, aqui diz brandos, herdarão a terra. Que terra? A terra aqui nesse mundo, não. A terra celestial. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, serão fartos. Aqui neste mundo, principalmente nos céus. Os misericordiosos terão a misericórdia de Deus aqui neste mundo e na presença do nosso Deus para toda a eternidade. Os puros de coração verão a Deus. Com os olhos humanos? Não, com os olhos da fé e na eternidade. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aqui neste mundo serão reconhecidos como filhos de Deus. Por todo mundo? Não, porque serão perseguidos muitas vezes. Mas seremos reconhecidos por Deus como seus filhos. Quem crê em Cristo é feito filho de Deus. Quem crê em Cristo se torna um cristão. E sendo um cristão, tem todas as características destacadas nas bem-aventuranças. Mas nem por isso deixaremos de ser perseguidos por amor à justiça de Deus, mas com a certeza de que do servo de Cristo autêntico, que evidencia as bem-aventuranças em suas vidas e todas as outras características que Cristo destaca no Sermão do Monte, desse cristão autêntico, é o reino dos céus. Assim, irmãs, ainda continuando no Sermão do Monte, logo após destacar as bem-aventuranças, Jesus destaca nos versos de 13 a 16 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E o texto diz que se o sal não salgar, não serve para nada. A luz, que somos nós, escondida, também de nada serve. Assim, diz o texto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tendo as características que vão fazer de nós sal para este mundo, que salga, que faz a diferença, que tempera, luz para este mundo, luz que vai ajudar o mundo a ser guiado a Cristo. É esse tipo de luz que nós somos. Não uma luz que nós temos própria da nossa alma que reluz, mas a luz de Cristo que brilha em nós e que conduz outros a Cristo. Nós, como luz diante dos homens, vamos evidenciar com as nossas boas obras as características do cristão verdadeiro. E o nosso Pai será glorificado através das nossas vidas. Aqui, irmãs, nós acabamos de ver Jesus fazer um retrato falado do verdadeiro cristão. E nós temos aqui uma brincadeira, 2 retratos falados, um verdadeiro, que foi considerado em toda a história dessa técnica da polícia de descobrir criminosos como um dos retratos falados mais semelhante ao criminoso, que é o de cima. Embaixo nós temos um retrato falado pífio, de um criminoso, sim, mas que alguém que queria que a polícia o identificasse fez, não um profissional, esse retrato falado, que ajudou a polícia depois que descobriu com tantas outras evidências quem era o criminoso, ajudou a polícia a rir um bocado do retrato falado que foi feito pelo leigo. Então, o primeiro é autêntico, é um retrato falado autêntico. O segundo é pífio, ele não se reconhece o criminoso de olhar. A gente olha e não reconhece ninguém.
As bem-aventuranças compõem um retrato falado que Cristo fez de seus discípulos autênticos. Você corresponde, eu correspondo a este retrato falado? Eu me vejo no retrato falado que Cristo fez do seu servo e discípulo? Ou o meu viver, a minha forma de me expressar, as minhas atitudes não refletem, como esse segundo retrato falado aqui não reflete as evidências de Cristo em minha vida? Que nós possamos ser autênticas em nosso viver diário e evidenciar esse retrato falado que Cristo acabou de hoje nos deliciar com esse banquete espiritual, que são as bem-aventuranças que ele proferiu no Sermão do Monte. Tenho as evidências de um cristão? Todos conhecerão a Cristo se olharem para mim? Ainda o evangelista João diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A atitude do amor cristão é não só um sentimento, mas uma ação que mais nos identifica com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenho as evidências de um cristão? Fica a pergunta para cada uma de nós nesta manhã. E para hoje, queridas irmãs, vamos receber da palavra do nosso Deus esse incentivo para que tenhamos fé, coragem, força e sabedoria. Que Deus renove a nossa esperança e abençoe o nosso dia. Bom dia para todas as minhas queridas irmãs. Beijo, queridas. Que Deus as abençoe.